Olá, uma proposta de taxonomia ambiental e social para avaliar e classificar atividades econômicas, projetos de infraestrutura e tecnologias em função do seu impacto no crescimento econômico e no desenvolvimento sustentável. É o que propõe o texto do projeto de lei número 2838 de 2022, de autoria do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Deputado, seja bem-vindo. Um prazer falar com vocês com um tema tão importante, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Deputado, o senhor poderia contar um pouco sobre o contexto que originou o projeto e a sua relação com o conceito de lavagem verde ou greenwashing que é citado durante o texto? Bem, esse projeto ele tem uma história, eu diria que recente. Ele surgiu em 2016 a partir de um grupo de trabalho do G20, onde eles viram a necessidade que os países, as nações precisam ter ali uma régua para a classificação dos projetos de pesquisa, das políticas públicas, mas especialmente dos agentes financeiros, dos bancos, dos empréstimos que fazem sobre o viés, sobre a ótica da sustentabilidade. Isso com o objetivo de gerar novas tecnologias e, ao mesmo tempo, garantir que haja uma avaliação se, por exemplo, um grande agente financeiro que opera no mercado internacional, ele presta bilhões, pega um valor irrisório desses bilhões, investe ali numa tecnologia sustentável que preserva o meio ambiente, que considera os aspectos sociais, ambientais, é, combate o desmatamento ilegal, combate as queimadas ilegais, ocupações ilegais. Só que isso representa um valor simbólico. E o restante é emprestado para o mundo inteiro em outras tecnologias, em outros projetos que depredam o meio ambiente. Então, é preciso que tenha essa régua para fazer essa mensuração. Eu participo, nos últimos tempos, desde 2015, das conferências mundiais do clima, como agrônomo, que sou extensionista da Emater Minas Gerais, mas como parlamentar. E nesse arranjo, né, foi publicado um projeto, um estudo muito importante, nos primeiros do mundo, de uma associação de soluções inclusivas sustentáveis. A sede dessa associação, desse instituto, está em Portugal, e que na última Conferência Mundial do Clima foi convidado para debater esse tema, e logo após o debate que aconteceu na Conferência Mundial do Clima em Sharm el-Sheikh, no Egito, imediatamente eu apresentei o projeto, que já está sendo debatido em 15 países do mundo, mas o primeiro tema, a primeira apresentação dessa classificação, dessa taxonomia verde, foi feita pela União Europeia. Qual é o objetivo dessa taxonomia verde? Quais são esses critérios de aplicação para que uma atividade seja considerada verde ou vermelha, que ao longo do projeto ela é tratada como um degradê, né? São vários tons de verde e de vermelho que a lei propõe. Assim, para as pessoas que nos acompanham, de uma maneira assim bem numa linguagem nossa, eu diria quase que da roça, do cidadão que nos acompanha agora mesmo nas cidades, esse projeto ele prevê essa classificação que começa de vermelho como uma atividade altamente poluidora, como por exemplo a utilização de combustível de origem fóssil, que são oriundos do petróleo, e desse vermelho, passando por um verde mais claro até um verde mais escuro, que seria uma tecnologia de utilização de um combustível feito, por exemplo, como o etanol, que ele é totalmente sustentável, ele não degrada o meio ambiente, ele não traz nem um efeito dos gases de efeito estufa. Então, como o mundo passa por essa crise das mudanças climáticas, e até se falava muito, um poeta mineiro aqui, que o sertão vai virar mar, o mar virá sertão. Está acontecendo. Nós temos aí as enchentes em lugares que não chovia, como o Nordeste brasileiro, o Vale do Jequitinhonha aqui em Minas Gerais. Já o sul do Brasil, que tinha chuvas com regularidade, elas não estão acontecendo, perdendo as safras com chuva. Mas nas cidades, as pessoas que nos acompanham na cidade, é quando você está tendo enchente, região como, por exemplo, o noroeste do estado de São Paulo, região
altamente de economia dinamizada, tendo ali ventos que nunca aconteceram. Então, isso são os efeitos das mudanças climáticas. Como o mundo inteiro reúne todos os anos 200 países para achar soluções, essa é uma solução para que os governos que forem fazer financiamento de políticas públicas, para financiar um empreendimento nas cidades, de infraestrutura, é preciso que as empresas, para tomarem o financiamento, elas garantam que não estão causando nenhum problema social e também nenhum problema ambiental. E se tiver causando algum impacto ambiental, tem que ser feitas medidas que nós chamamos mitigadores para reduzir esses efeitos, para reduzir aí a emissão de gases de efeito estufa. Então, a lei sendo aprovada, e olha que o Brasil está entre os primeiros países do mundo, né? Você vê, não tem mais de 15 países com esse projeto. Apresentei o projeto agora e quero agradecer aqui toda a equipe do CIS, que é o Instituto de Soluções Inclusivas Sustentáveis, a Luciane Moesa, doutora Luciane Moesa, que coordenou um debate lá na Conferência Mundial do Clima que eu pude participar. Os estudos baseados em ciência mostram que é preciso que os países, ou o Poder Executivo, no caso teria que ser o governo federal, ou o Congresso Nacional apresentar o projeto. Como o governo federal não apresentou, eu apresentei o projeto e espero que a gente consiga aprová-lo. Bem, para saber quais as tecnologias, aí na regulamentação, os ministérios do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, agências de tecnologia como a Anaterra, a Embrapa, inclusive a Embrapa fazer uma nova pesquisa, essa pesquisa, esse novo conhecimento, uma nova semente, uma nova maneira de produzir, terá que ter essa classificação. Quanto mais verde, como você falou, com matizes de cores, né? Quanto mais verde, mais sustentável e mais terá incentivos do governo, terá mais apoio também da população. E cada dia que passa, o cidadão ele fica mais consciente e quando ele chega na gôndola do supermercado, ele quer saber se o produto tem qualidade, tem preço, mas antes de tudo, se ele é sustentável ambientalmente ou se ele é socialmente justo. Então, é um tema super novo. Vocês vejam que faz aproximadamente 6 anos que os 20 países mais ricos do mundo viram a necessidade, principalmente para medir quanto de recurso entra na economia verde e se essa economia realmente está sendo verde. Ou vocês estão fazendo ali, maquiando ali os resultados para dizer que um agente financeiro, uma nova tecnologia, um projeto de pesquisa é verde, preserva o meio ambiente, na verdade, não preserva. Deputado, existe alguma periodicidade para que uma atividade econômica seja reavaliada após a primeira classificação, como verde ou vermelha? Como é que vai funcionar essa classificação ao longo do tempo? Olha, como eu disse que é um tema que está no topo da pauta das novidades, das inovações tecnológicas, serão as empresas e os próprios governos. Quando eu falo empresas, se for uma nova tecnologia, o governo terá um comitê, está previsto na regulamentação, que vai fazer a mensuração. Suponhamos que seja uma tecnologia de produção de um novo combustível oriundo de uma matéria-prima vinda do agro. Então, se ao ser lançada essa inovação, esse projeto de pesquisa, e esse novo produto ser colocado no mercado, ele vai ser avaliado de tempo periodicamente. Esse período, 6 meses, cada 2 anos ou cada ano, vai depender dos estudos. Vamos pegar um exemplo que chega a ser contraditório. Quer uma tecnologia que, na nossa visão, é mais sustentável do que a energia solar? Altamente sustentável, ela vem da luz do sol, os países em regiões áridas que não chove, como o norte de Minas, o nordeste brasileiro, que o sol era um grande problema, virou uma grande solução. Só que é o seguinte, para gerar essa energia, utiliza-se os painéis fotovoltaicos. Bom, esses painéis fotovoltaicos, como que eles originaram? Depois que ele é utilizado, qual seria, ele vai ser reciclado? Então, esse é um ponto que coloca aí numa contradição para saber o seguinte, além de ser altamente sustentável a geração da energia solar, é preciso saber, para chegar nessa energia solar, os componentes, os equipamentos também são sustentáveis. Se não sustentável, então, essa classificação da produção de energia solar ela não vai ficar no tom verde mais escuro, vai ficar no verde intermediário, até que tenha uma solução técnica produzida pela ciência, dizendo de que tempo
qual a periodicidade, se é de ano em ano, 2 anos, a cada 5 anos, que será reavaliado esses componentes de produção de energia solar para saber se ela é mais sustentável ou menos sustentável. Qual é a expectativa para o projeto agora na nova legislatura, em respeito à tramitação dele? A expectativa é boa, nós estamos acompanhando aí a estruturação do novo governo e vejo que o Ministério do Meio Ambiente passa a ter um protagonismo, já que o mundo exige que os países, e o Brasil é uma grande expectativa do mundo em relação à redução da produção de gases de efeito estufa. Então, nós temos técnicos no governo, a própria ministra Marina esteve lá na Conferência Mundial do Clima, nos dias que eu participei do debate e apresentei o projeto. Então, a expectativa é que o governo apoie o projeto e o debate possa melhorar o nosso texto inicial, já que é um tema muito novo, surgirão muitas dúvidas, muitas perguntas, mas a expectativa é aprová-lo ainda esse ano e na próxima Conferência Mundial do Clima, que deve acontecer esse ano lá nos Emirados Árabes, ou então na Arábia Saudita, que nós possamos levar resultados positivos, que isso vai garantir ao Brasil um protagonismo na competitividade dos nossos produtos, tanto do agro como de outras partes da nossa economia, e também um sentimento do dever cumprido como cidadão, como agrônomo e especialmente como parlamentar. Deputado, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, um grande abraço. E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.